Eu joguei bem mais do que 100 partidas com o novo deck do Dragão Branco de Olhos Azuis. Eu testei Primita, eu testei Invoked e testei ele puro, além de enfrentar algumas versões com o Buster Blader. E eu vou dar aqui o meu veredito final sobre o deck, comentando algumas coisas a respeito dele e apresentando opções para você que está pensando em montar esse deck, ou que está pensando em substituir, quer fortalecer ele, o que eu posso estar trazendo para vocês sobre a minha experiência com o deck, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e acompanha o vídeo. Sendo bem franco com vocês, pessoal, esse vídeo poderia já ter sido produzido antes, porque eu cheguei à marca de 100 duelos com o deck antes mesmo de completar 2 semanas que o estrutural havia sido lançado. E o que eu tenho para dizer para vocês, na verdade eu nem preparei um roteiro muito específico, porque eu quero falar muito das coisas que estão no meu sentimento com relação ao deck, tá? Primeiro, uma coisa que eu acho que vocês têm que saber é que o deck ele não é um Tier 0. Essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. O que isso significa? Significa que a gente está num formato atual, né, agora em março de 2025, em que você tem um deck acima do Blue Eyes. Assim, você tem um deck, o Blue Eyes seria um deck Tier 1, Tier 0,5, sei lá, e você tem dominando acima do próprio Blue Eyes o grandíssimo Raizeal, e aí ali correndo por fora o Malice, né? São os 2 decks que vieram nas 2 últimas grandes coleções que a Konami trouxe pra gente. E aí, falando um pouquinho sobre isso, né, é bom para que a pessoa que tá vendo esse vídeo e pretende comprar o deck, ou que tá talvez até frustrada com o deck, pensando, nossa, me venderam uma propaganda de que seria o deck do momento. Assim, ele é o deck do momento, mas por outros motivos, né? Não porque ele é o mais forte necessariamente, mas porque pelo impacto que ele tem pro jogo, né? Primeiro sendo um estrutural que trouxe cartas muito importantes para qualquer deck, assim, de uma forma muito mais acessível, nunca antes vista, pelo menos não aqui no ocidente, né? Mas mais do que isso, assim, pela relevância que esse deck tem pro ponto de vista de quem assistiu o anime do Monstros de Duelo lá há muitos anos atrás, ou reviu recentemente, né? Todo mundo que viu esse anime ama o Dragão Branco de Olhos Azuis. Eu acho que eu não conheço ninguém que fale, não, esse monstro eu realmente não gosto, assim. E é curioso, porque muita gente gosta de pensar nele como o Charizard da franquia Yu-Gi-Oh! Mas por mais que às vezes o Charizard acaba atraindo antipatia, né, por ser uma coisa meio da moda, o Dragão Branco eu acho que ele não vai na mesma vertente. Acho que até uma coisa meio relacionada ao Kaiba, né, que é o personagem que tem ele no anime. Mas falando um pouco mais sobre o deck, né? O que significa falar que ele não é um Tier 0 como o Raizeal, por exemplo? Significa que ele não tem chance contra o Raizeal? Não, não é bem assim. Eu diria que esse formato, em comparação ao último, que foi o formato do Snake Eye Fire King, por exemplo, ou anteriores, né, como em que a Yubel estava dominando muito, o próprio Fire King se mantinha como um dos grandes decks. Você tem atualmente ainda o Fendsmith, que estava presente no último formato e continua assim super potente, né? Esse deck aqui é um deck honesto. O que significa isso? Ele tem a sua estratégia muito sólida, né? Principalmente na forma dos seus iniciadores, né? Como, por exemplo, o Sábio, né? Vocês conhecem, por exemplo, a Desejo de Azul nos Olhos, ou mesmo a Donzela, né? A Donzela de Branco. São cartas muito fortes, assim, que tornam esse deck realmente competitivo novamente, né? E isso é um ponto a se destacar. Então, às vezes, né, na situação de embate contra o Raizeal, o que eu diria é, o normal é o Raizeal vencer, porque ele tem mais força, né, e eu tô me referindo, inclusive, à comparação do Blue Eyes com a versão de Primita, que não é a versão que eu tenho mais, eu passei as minhas coisas de Primita pra frente, né, eu vendi elas, mas eu diria que mesmo o Blue Eyes com outras builds que não o Primita, ou a melhor forma do Blue Eyes, que é de fato com o Primita, tem grandes chances, inclusive, contra o próprio Raizeal. Uma especificidade, né, desse deck é que eu acho que o Raizeal ele tem um pouco de dificuldade de lidar com coisas que ele não vê, né? Por exemplo, as hand traps que estão escondidas na sua mão, ou coisas no seu cemitério. E é uma particularidade do Dragão Branco é que as coisas, as interações que você tem em campo, geralmente estão ali, expostas na mesa, e o seu oponente vai saber como lidar, seja da forma do dragão definitivo, né? No próprio Spirit, por exemplo, às vezes um selo hierático e coisas do tipo que acabam sendo interações que o Raizel, beleza, eu tô vendo, eu sei como eu consigo contornar isso e ele vai jogar bem pra cima dela, tá? Então, o primeiro ponto é um deck competitivo? Sim. É um deck forte? Muito forte, tá? Eu me sinto, assim, pelo menos me sentia principalmente quando eu tava com as coisas de Primita, como se eu tivesse uma Ferrari na mão, assim, até pelo valor, né, mas enfim. Só que acho que a principal questão, né, acaba sendo que
Você vai ter que jogar muito bem contra o deck do Raizeal, às vezes contar com a misplay do oponente, ou mesmo com uma mão muito feliz, para você conseguir lidar com o deck do seu oponente. Enquanto que o normal, como eu disse, é ele vencer de você. Mas isso não faz do deck um deck menor, muito pelo contrário, né? Você tem que pensar que esse é um deck relativamente barato para os padrões do Yu-Gi-Oh! Visto que com 3 caixinhas você basicamente monta o deck completo, né? Você pode complementar com algumas staples ou coisas do tipo, outras hand traps, né? Eu acho que uma carta muito pertinente para esse baralho, até para Mirror Match, é a Ogre, por exemplo. Ou mesmo se você for atrás de uma Talents que acaba permitindo que esse deck jogue contra coisas que são fraquezas dele, como por exemplo o Draw e a Nibiru. E aí, aproveitando que eu puxei essas duas cartas, então eu já vou falar delas, né? Que pra mim elas são duas das principais fraquezas do deck, tá legal, pessoal? Então, a Draw é uma carta que não permite você adicionar mais cartas. E basicamente tudo que você quer fazer com o dragão branco, seja com o sábio, seja com a donzela, que vai virar pedra, ou mesmo com a desejos, vai ser querer adicionar cartas novas para sua mão, né? Para quem não sabe, a adição também inclui compra, né? E o Draw limita isso no seu turno. Você descarta ele e aí você não consegue mais adicionar. Então ele para um pouco a jogada do Blue Eyes, por mais que eu ainda entenda que de alguma forma o Blue Eyes ainda consegue jogar relativamente, montar um campo fraquinho, mas monta um campo em torno do Draw. Agora, a Nibiru tende a ser mais devastador para esse tipo de baralho, tá, pessoal? Porque o oponente pode simplesmente deixar você montar o campo que você quiser, e na sua end phase ele vai falar Nibiru, vai sacrificar todos os monstros que estão do seu lado do campo, do lado dele também, mas tende a ser indo segundo, enfim. E aí não vão ter monstros do lado do campo dele. E aí essa Nibiru tende a ser devastadora contra o Blue Eyes, tá? Então essas duas cartas aqui particularmente, né, são cartas mais comuns. Eu digo nesse sentido de serem cartas que vão em praticamente todo o baralho, são cartas que são muito fortes contra o Blue Eyes, tá? E aí você tem também algumas opções, né? Como por exemplo a fissura dimensional, ou o próprio Shifter, né? O Dimensional Shifter, que é essa outra hand trap aqui, tá? E essa carta aqui acaba mandando tudo que vai para o seu cemitério para o banimento. E mandar para o banimento, assim, contra o Blue Eyes, desativa muitos dos recursos de cemitério que são do Blue Eyes, tá bom? Então, acho que tem outras cartas, né? Como, por exemplo, os Bestials, ou mesmo Castira, acho que em alguma instância atrapalha bastante o deck de Blue Eyes, mas eu diria que essas duas e o Shifter são as principais ameaças desse deck, tá? E aí você tem a versão pura e, como eu dizia, as versões com engines secundárias, beleza? Só que, uma coisa curiosa, né? É que as engines secundárias, em algumas delas, conseguem fazer coisas diferentes, como por exemplo o caso do Invoked. O que o Invoked faz dentro do Blue Eyes? Basicamente, o Invoked é uma coisa para lidar com a Nibiru, tá? Você vai montar um campo em que o monstro fusão feito a partir do Invoked, mesmo que você tome alguma interação ali, você vai passar com esse monstro chamado Mekaba. E o Mekaba, ele vai proteger você contra a Nibiru, beleza? Então, legal, então beleza, essa é uma das piores ameaças. Obviamente eu tenho que usar essa engine porque ela vai lidar com a Nibiru, que é uma das ameaças, tô certo? Mais ou menos. Porque a partir do momento que você começa a incluir as coisas do Invoked, esse deck fica ainda mais fraco para Draw. E continua fraco pro Shifter. E coisas que levam pro banimento. Beleza, pessoal? Então, nesse sentido, tem uma coisa certa a se usar com Blue Eyes? Eu acho que não, assim. Acho que vai muito do gosto particular. Se você sente que você tem dificuldade, por exemplo, a jogar em volta de Nibiru, eu diria que vale a pena tentar o Invoked, assim. Mas não vai esperando que isso vai aumentar muito a característica do deck em ser destrutivo, assim. Eu acho que ele naturalmente já faz o que ele tem que fazer. Incrementando alguns outros argumentos, é que se você tem dinheiro, né, que tem cacife para montar as coisas de Primita, eu acho que você deve montar e deve manter. Lembrando que a Spell, né, a magia do Primita, ela vai baratear muito agora, acho que na metade do ano, por volta de julho mais ou menos, porque ela vai ser reprintada. Então você vai ter acesso a uma carta muito importante para esse combo de uma forma mais barata. E o que a Primita acaba concedendo ao Blue Eyes, né? Eu não tenho mais as cartas aqui para mostrar, mas eu queria ressaltar que o que ela acrescenta ao Blue Eyes é basicamente uma longevidade no jogo. Primeiro porque você tem o normal summon, né, que é o Beryl, o dragão Beryl, né? Então vamos fingir que é essa carta. E aí todo turno seu, se você tiver um monstro amarelo, né, como um dragão branco, que não é um monstro de efeito, no seu cemitério ou no campo,
ele volta para sua mão na fase de espera. Isso é uma coisa muito forte, porque a longo prazo você vai ter seus recursos se reciclando. Além disso, né, a Primita ela adiciona com a Drill Beam, né, a possibilidade de você lidar com algumas das interações em campo do seu oponente, tá? A Drill Beam é uma carta que nega, uma carta face-up e bane. E ela, mais do que isso, da mesma forma que o dragão Berila, ela acaba se reciclando e voltando para sua mão. Na verdade, ela se coloca face para baixo de novo no campo. Toda a fase principal que você tiver um monstro Primita em campo, beleza? Então, o que o Primita acaba adicionando, né? Além de ser uma nova Normal Summon, né? Um novo iniciador, ele adiciona justamente essa capacidade do jogo ser mais longo, ser favorável para o Blue Eyes, e você ganha uma interação muito, mas muito forte, tá? Eu diria que as outras opções, como por exemplo a do Invoked, não conseguem lidar com algumas coisas que somente a Drill Beam consegue lidar, beleza? Então as cartas do Primita têm essa vantagem. Agora, para além disso, né, eu diria que tem outras builds viáveis, né? Eu não tenho aqui como mostrar pra vocês, mas a do Buster Blader, que acaba tendo um combozinho de 2 cartas, né? Que é assim, tô falando do campo final, você tem o Buster Blader, a fusão, e você tem o Synchro, que travam o campo do seu adversário e não consegue mais ativar efeito, e isso é uma restrição tremenda pro seu oponente. É uma opção muito viável, né? A única questão é que as cartas, né, principalmente o dragão, iniciador do Buster Blader, é um monstro que tá muito difícil de achar e por isso ele também ficou bem mais caro. Mas é uma das builds que eu pretendo ainda trazer aqui pro canal muito em breve, beleza? Então assim, eu já falei um pouquinho sobre quais são as principais fraquezas do deck, na minha opinião. Como eu considero que ele é um deck realmente forte, né, apesar de sofrer por algumas coisas e de não ser de fato o grande detentor do trono de melhor deck atualmente, mas a gente sabe que tem algumas formas de melhorar ele com builds alternativas, e eu, neste momento, por mais que eu tenha as coisas de Invoked aqui, eu estou testando algumas builds que utilizam somente as cartas da engine de Dragão Branco, e é claro, Hand Traps e Staples para deixar o deck mais consistente. Eu vou fazer alguns testes com essas cartas, e eu vou também trazendo as atualizações para vocês. Comentei vários dos aspectos que eu achei importante, né? E aí, para finalizar assim, eu queria falar um pouquinho sobre essas duas cartas. Eu vou até aproximar a câmera, que é para quem não estiver conseguindo ver, eu estou me referindo ao Dragão Carmesim, né? Ou Crimson Dragon, e o Dragão Divino Ser da Poeira Estelar, que é o famoso Sifir, né? Essas duas cartas, né? E aí a gente pode até incluir o Cosmic Blazar no meio, são cartas que ficaram bastante caras devido ao deck do Blue Eyes, né? O Dragão Carmesim praticamente ficou 6 vezes mais o preço desde que ele saiu, o reprint dele na lata, porque ele ganha muito, né? Incrementa muito em força no campo final do Dragão Branco de Olhos Azuis, né? Quando você tem que fazer aquele campo, que você vai passar o turno com um campo que você quer se proteger e parar as ações do seu adversário, essas duas cartas geralmente elas estão envolvidas. Se não são elas, como eu disse, vai entrar aí o Cosmic Blazar, que é esse outro monstro que eu vou colocar aqui. Beleza. Então, dito isso, ok, então você ganha pelo menos mais uma interação com esses monstros aqui, né? Pelo menos mais uma, e uma interação de respeito, eu diria. Tá, então qual que é o meu veredito sobre essas cartas? É uma coisa até que simples e talvez um pouco triste, né? De que essas cartas não valem o preço, tá? Eu acho que eu vou testar inclusive um pouco mais elas no combo com o nosso querido Invoked, né? Porque o que acontece é que você vai tomar interações ao longo do seu turno que dificilmente você vai conseguir passar com o seu campo completo, né? Com essas cartas que são justamente as cartas que vão te dar maior força de campo no seu deck. Só que, se você não passa com elas, então, se você tem dificuldade de chegar nelas, qual que é o sentido de você ter elas no seu baralho? Às vezes compensa, e aí como eu estou usando a build pura aqui, muito mais, por exemplo, você adicionar coisas como, por exemplo, talvez um segundo selo, uma segunda fusão do Tyrant, talvez uma Line, caso você ainda não tenha, o Anima para oponentes distraídos, ou mesmo SP. Então são cartas que podem oferecer uma variabilidade de jogada muito maior do que essas que dependem de uma situação muito específica. Qual situação é essa? O seu oponente não conseguiu interagir com você, não conseguiu te dar Nibiru ou parar seu combo, seja lá o que for, e aí você conseguiu passar com elas na mesa. E aí passando com elas na mesa, você tá muito forte, obviamente, né? Quer dizer, se você chegou no ponto
de você passar com o segundo Spirit, que vai virar o Carmesim, que vai virar um desses dois, você provavelmente ganhou o jogo, tá? Eu diria. Você provavelmente ganhou o jogo. Só que a questão é, se você quase nunca acessa essas cartas, então é muito específico, assim. E no Yu-Gi-Oh! Moderno, é muito difícil alguém deixar você passar com o seu campo inteiro. Até por isso eu falei, né, que talvez eu teste ainda essas cartas, antes de pelo menos passá-las pra frente, ainda com o Invoked, que é a build que eu pretendo testar nos próximos dias. Por quê? Bom, porque dessa forma eu entendo que talvez eu consiga garantir que eu não tome uma Nibiru ou alguma coisa do tipo, parar uma interação do meu oponente e de fato, né, passar com o meu Dragão Carmesim sem que meu oponente quebre o meu campo com um Nibiru gigantesco que vai consumir tudo, basicamente, né? Então é isso, assim, né? Pelo preço eu diria, não compra ela, não vale a pena. Vale a pena mais você comprar, colocar mais coisas de Blue Eyes, mais coisas de link genérico, escadinha de link, coisa do tipo, pra você tentar jogar com o seu baralho, se você não tem condição de comprar essas cartas, do que ir atrás delas e acabar se frustrando porque você quase não vai acessar elas, beleza? Então é isso, assim, eu diria que esse deck é um deck ranking A, quase ranking S. Com Primita ele é de fato um ranking S, né? É muito bonito o Dragão Branco, não tem jeito. É um monstro caricato. A tendência, né? Agora dia 16 e 15, se eu não estou enganado, vai sair lista de banimento. A tendência é que os outros decks fiquem mais fracos e, consequentemente, o Blue Eyes cresce muito, né, na relevância para o jogo. Mas, nesse momento, com a certeza de que eu te falo, entre plataformas... Não tô nem falando das plataformas digitais, hein? Só no físico, na cartinha, eu fiz muito mais do que 100 partidas. Eu tô muito seguro pra jogar com essas cartas de Blue Eyes. Eu tenho bastante domínio do que elas fazem, de como jogar com elas. De como jogar até mesmo em volta do Nibiru, né? E eu diria que o deck, ele é um deck bom, mas ele não é aquele deck pra você fazer o combo de YouTube, né? Que é aquele combo que você vai passar com Crimson, né, ou com o resultado do Crimson, que você vai passar com a fusão final, né, o definitivo, com a armadilha para você destruir alguma coisa, com não sei o que, com não sei o que mais. Não, é um deck que você vai passar humilde, e no sentido da palavra humilde, com poucos recursos, você vai passar com um Spirit, você vai passar talvez com um desse daqui no cemitério, né, para você ter uma proteçãozinha, você vai passar com essa armadilha setada, e com uma hand trap, duas, se você tiver sorte, e com muita fé, você vai conseguir chegar na volta para tentar ir exaustando os recursos do seu oponente e chegar na sua tão desejada vitória, beleza? Então é isso, assim, eu acho que é um deck muito mais de passar fofo e você ganhando no seu oponente por limitar as ações dele do que realmente fazer um board destrutivo. Tá bom, pessoal? O vídeo foi esse, ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas espero que a minha experiência ajude vocês de alguma forma, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa, alguma dúvida, tá? Não caiam nessas ideias, né, nesses profetas que falam chegou o Blue Eyes, né, o deck escolhido que vai mudar o Yu-Gi-Oh! Pra sempre. Não, ele é um deck muito bom, na verdade, mas, como todo deck, ele tem suas limitações, tem suas fraquezas, e é com isso que os seus oponentes vão contar. Então, no fim das contas, o melhor piloto, né, o melhor jogador com as cartas de Blue Eyes vai conseguir extrair o melhor dessas cartas para quem sabe levar a vitória. Beleza? Valeu, deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis.